eu preparei uma palavra que Deus há muito tempo tem falado no meu coração. Eu quero convidar você a abrir em Mateus, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 19. Flavinho, não foge não, tá, Flavinho? Não me abandone. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Todos abriram? Todos logaram na Bíblia no celular? Eita, todo mundo trouxe Bíblia de papel, caramba, isso aí. Vamos lá, gente. Mateus, capítulo 28, versículo 19 diz: portanto, vão e façam discípulos, diga comigo, discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode dizer comigo, vão e façam discípulos. Todo mundo conhece, todo mundo já viu, já sabe que Jesus, Ele nos mandou cumprirmos o ide pelo mundo e pregar o Evangelho. Mas Mateus, quando ele vai escrever as falas de Jesus, ele não simplesmente ele diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, mas ele diz, vão e façam. Aí vocês estão mortos, hein? Me ajuda a pregar, gente. Vão e façam. Aí, rapaz, vou ter que gritar para vocês acordar. Agora, qual que é o significado da palavra discípulo? Discípulo significa aquele que aprende. Diga comigo, aquele que aprende. Agora, quem é bom de Bíblia, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus tinha quantos discípulos? 12? Tinha quantos discípulos? Tá. Me responde então, quem que era Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos? Ele era um dos 12? Sim ou não? Sim? Quem que era Lucas, que escreveu os Evangelhos? Ele era um dos 12, sim ou não? Não, gente. Marcos e Lucas não era um dos 12 discípulos de Jesus. E talvez esteja perguntando, mas como assim? Se Marcos e Lucas não eram um dos 12, por que eles escreveram? A gente sabe que pelos relatos de Marcos e Lucas, há tantos detalhes sobre Jesus como nos evangelhos de Mateus e João. E a explicação disso é porque Marcos e Lucas também eram discípulos de Jesus. Porque se a gente vai tratar aqui a palavra discípulo aqui, é aquele que aprende, Marcos e Lucas, aleluia, Marcos e Lucas estavam ali aprendendo com Jesus. Então Marcos e Lucas, eles eram também discípulos. Apesar de não serem um dos 12 que Jesus trouxe para ser discípulos e apóstolos. Mas agora falando sobre os 12 discípulos, Jesus escolheu 12 discípulos. Mas entre os 12, ele tinha 3 discípulos que eram mais chegados. Quem sabe? Os 3 discípulos mais chegados de Jesus, os brother que estavam ali para toda hora. Falei, tudo não, Larissa, que tu já sabe a pregação. Quem eram os 3 discípulos mais chegados de Jesus? Pode falar, gente. A gente está aqui em comunidade. João, Pedro e... isso aí, no barquinho. Jesus, ele escolheu 12 discípulos, mas ele também tinha os 3 mais chegados. E eu quero trazer aqui um parênteses e também algo para a gente poder se refletir. Você já chegou a se perguntar qual que era a idade dos discípulos? Vocês sabem qual que era a idade dos discípulos? Ou a faixa etária de idade dos discípulos? Alguém sabe? Alguém tem uma noção? Então abra comigo em Mateus capítulo 17, versículo 24. Você pode acompanhar aqui também no telão e anotar os versículos para a gente ir rápido, porque a gente tem muita Bíblia para ler hoje. Mateus capítulo 17, versículo 24 diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo?
Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. O que está acontecendo nesse momento é que os coletores de impostos do templo, eles foram cobrar Jesus, porque ele não pagava o imposto do templo, e esse imposto do templo, basicamente, ele era usado para manter o templo. Então pensa só, você está aqui na igreja, ou então vocês da igreja local de vocês, você dá um dízimo, e uma parte desse dízimo ele é usado para manter os custos da igreja. Afinal de contas, a energia é paga com dinheiro, a água é paga com dinheiro, os custos dessa igreja é paga com dinheiro. Então é sobre esse imposto do templo que estava se referindo. Tem também outro sentido mais teológico, mas eu não quero me assentar a isso. Mas o que é interessante é que Jesus, esse imposto foi pago somente por Jesus e Pedro. Apenas Jesus e Pedro pagou esse imposto. Por quê? Porque esse imposto era pago por homens a partir de 20 anos. E apenas Jesus e Pedro pagam esses tributos. Então, certamente, tirando Pedro, os outros discípulos, eles tinham menos de 20 anos de idade. Talvez eles tinham entre 13 a 20 anos de idade, porque na cultura judaica, o menino ele era considerado homem a partir dos 13 anos de idade. Então pensa só, muitas vezes, quem aqui já viu algum desenho? Pedro, aí um cara barbudo assim, ó. João, barbudão, velho, ruga pra caramba. Quem já viu isso? E aí muitas vezes a gente acha que os discípulos de Jesus são homens barbudos. Mas Jesus, ele não chamou os homens barbudos nem os homens de muita idade, mas ele chamou os meninos para ser os seus discípulos. Por isso, não se prenda à sua idade. Eu quero dizer que você e eu estamos na melhor idade para servir a Jesus. Amém? Faz sentido? Eu e você, jovens e adolescentes, nós estamos na melhor idade para servir a Jesus. Não cai nesse papinho de que, eu vou viver na minha vida, eu vou pra balada, eu vou namorar, vou beijar a boca, eu vou transar pra caramba. E aí quando eu tiver vivido a minha vida, quando tiver uns 40 anos, eu vou voltar para Jesus. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você está desperdiçando a melhor época para servir a Jesus. Porque quando você tiver 40, 50 anos, você não vai ter o mesmo fôlego que você tem hoje. Você não vai ter o mesmo vigor para servir a Jesus que você tem hoje. E você vai se lembrar, se eu tivesse me posicionado quando eu era jovem, eu poderia ter feito muito mais para Jesus. Sente com pessoas, com homens e mulheres que eles entregaram a vida para Jesus depois de uma certa idade, vê se eles não se arrependem de ter se posicionado antes. Então não caia nesse papo. E eu quero agora trazer um pouco da personalidade dos discípulos. Jesus, ele chamou Pedro. Quem que era Pedro, gente? Pedro era o quê? Qual que era o trabalho de Pedro? Pescador. Pedro também, a gente gosta de falar que ele era tipo um sanguíneo. Não é verdade? A gente sempre conhece alguém que é sanguíneo e fala: ei, Pedro. Pelo menos eu faço isso. Se vocês não fazem, desculpa, então eu acho que eu peguei a referência errada. Mas Pedro também, ele era impulsivo. Impulsivo, não impossível. Impulsivo. Pedro também era leal. Pedro, ele foi repreendido por Jesus. Em Mateus 16, no versículo 22, fala assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha isso, o próprio Jesus repreende Pedro. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração do seu discípulo. E ele sabia que aquelas palavras não vinham do Pai, mas vinham de Satanás.
Mas apesar de todos os defeitos de Pedro, Jesus, conhecendo Pedro, ele chamou para ser seu discípulo. Jesus também chamou Tomé para ser o seu discípulo. Quem já ouviu alguma história sobre Tomé, levanta a mão. Quem não sabe quem é Tomé, levanta a mão. Projeta para mim, Henrique, por favor. João, capítulo 20, versículo 24. Acompanha essa história então, para você conhecer quem é Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os meus dedos onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados à porta, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por quê? Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Não sei se você entendeu, mas Jesus, quando Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou, não era algo que os discípulos não fossem avisados. Por muitas vezes Jesus avisou seus discípulos: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas Pedro, ele foi conhecido por aquele que duvidou da ressurreição de Cristo, porque ele ficou pedindo provas. O que isso denuncia? Que em Tomé, eu falei Pedro, né? Desculpa, é Tomé, botei. Mas o que isso denuncia é que em Tomé havia incredulidade no coração. E a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então no meio dos discípulos, ele tinha um incrédulo. Ele tinha alguém que não acreditava na totalidade das palavras de Jesus. Mas mesmo assim Jesus sabia disso. E ainda assim ele escolheu Tomé como discípulo. Jesus também chamou João. Quem conhece o João? Não o João Chaves, mas o João da Bíblia. Quem era João? João, ele era pescador. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. João, ele é famoso também por ser o discípulo do amor. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Mas a verdade é que no início ele não era tão amoroso assim. Na verdade, no início, quando Jesus encontrou ele tinha um coração cheio de justiça própria. Como assim? Projeta para mim Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 51. Olha o que está escrito: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha o que está acontecendo nesse momento. Tiago e João, no momento em que ele vê, em que o povo não está recebendo Jesus, não está recebendo a mensagem, ele olha para Jesus não com olhar de misericórdia, ele olha para Jesus não com olhar de amor, mas ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, você quer que caia fogo do céu para destruir esse povo? Olha que coração cheio de justiça. Olha, nós vemos tudo aqui, mas menos amor, faz sentido? E é por isso que Tiago e João, eles são conhecidos como os filhos do trovão. Quem já viu essa expressão? No The Chosen tem bastante isso, os filhos do trovão. Mas Jesus, ele conhecia o coração
deles. E mesmo assim, Jesus escolheu Tiago e João para ser seus discípulos. E tem o discípulo que ele é muito famoso, que ele virou ditado no nosso meio. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do discípulo que a gente usa como ditado? Não sei o que, onde não sei o que bateu as botas, nem tal pessoa é tão traíra. Quem que é o nome dele? Como que é? Judas. E quem era Judas, gente? Ele era tesoureiro. Judas é quem administrava o dinheiro do ministério de Jesus. Judas, em algum relato da Bíblia, demonstrou ser ganancioso. E a Bíblia chama ele de ladrão. Vamos lá nesse texto, projeta para mim mais uma vez. João, capítulo 12, versículo 4. Versículo 1, quer dizer. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era o perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Olha o que ele falou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Agora presta atenção. Quem que é bom? Quem que conhece de perfume aí caro, importado? Tem alguém aqui? Fala um perfume mais caro que você conhece. Fale alguém que manja de perfume. Fala. Quê? Malbec é o mais caro que você conhece? Mano, tá ruim de grana então, né? Malbec. Alguém conhece de perfume? Fale. Mais caro que você conhece? Quanto que é um perfume? Quanto? 1.300? Tem alguém que conhece perfume mais caro do que isso? Quem? Fale. É o homem dos perfumes, fale. O perfume mais caro que você conhece? Quanto que ele é? Quase 3.000 reais. Vamos pegar esse, eu gostei desse. Quantos recebe, né, que o Senhor te deu um perfume desse? Levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Agora vocês dão glória a Deus, né? Vamos ver. Mas pensa só, como é o nome do perfume, irmão? O quê? Isso aí que vocês ouviram. Mas pensa só. Pensa uma mulher que chega com esse perfume caro. Presta atenção. Pensa uma mulher que chega com esse perfume caro, quase 3.000 reais. E ela derrama esse perfume aos pés de um homem. Ela quebra o frasco e ela derrama o perfume todo aos pés de um homem. E limpa com seus cabelos. Era isso que estava acontecendo nesse momento. Maria estava derramando um perfume caro aos pés de Jesus. E Judas, ele olha isso com um olhar de ganância. Olha quão mal é o coração de Judas. E depois nós vemos que Judas traiu Jesus por 30 moedas. Mas eu retorno a dizer, Jesus conhecia o coração de Judas e ainda assim chamou ele para ser o quê? Discípulo. Jesus, mesmo conhecendo o coração de cada um deles, mesmo conhecendo a intenção do coração dos seus discípulos, Jesus não deixou de chamar Pedro. Jesus não deixou de chamar Tomé. Jesus não deixou de chamar João, de chamar Tiago, de chamar Judas, que ia trair ele. E sabe o que isso me causa? Uma pergunta. Por que, Jesus? Por que você chamou Pedro? Por que você chamou Tomé? Por que você chamou João? Por que você chamou Judas, o traidor?
Por que ter um discípulo que vai me trair? Por que ter um discípulo que não acredita nas minhas palavras? Por que ter um discípulo que deixa sua boca ser usada pelo diabo? Por quê? Meu querido, assim como Jesus chamou pessoas imperfeitas e diferentes, nós também devemos abrir o nosso coração para discipular aqueles que são diferentes de nós, aqueles que têm dificuldade, aqueles que nos desafiam. Não devemos escolher a quem discipular com base na nossa preferência ou conveniência, mas nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que amou e chamou todos eles. Forte isso? Faz sentido para a sua vida? Eu encontro uma resposta sobre isso na palavra, e lá está em Mateus capítulo 13, versículo 3. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, se você puder anotar. Mateus capítulo 13, versículo 3. Todos acharam, amém? Amém? Não? Eu vou esperar. Ninguém disse amém? Mateus capítulo 13, versículo 3. 3. Diz assim: então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Diga comigo: o semeador saiu a semear. Versículo 4 agora: enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 160 e 30 por 1. Diga comigo: caiu em 4 terras. Primeira terra, à beira do caminho. Diga comigo: à beira do caminho, terreno pedregoso. Vamos, gente, vocês estão com fome? Daqui a pouco vocês saem para lanchar. Vamos lá. À beira do caminho, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos e boa terra. Agora a gente tem uma explicação para isso. A semente que é lançada é a palavra de Deus. Diga comigo: a semente é a palavra de Deus. E o terreno é o quê? Alguém sabe? É o quê? É os nossos corações. E a palavra fala que o semeador saiu a semear. O semeador jogou a semente em 4 terrenos, porém só um caiu em boa terra e deu boa colheita. Só que o que me chama a atenção é que, apesar de entre 4 só um frutificar, entre 4 só um dar boa colheita, o semeador não deixou de semear, de jogar as sementes em outros terrenos. Faz sentido? O que eu aprendo com isso, gente? Jesus, Ele nos convida a lançarmos as sementes, independente da terra em que ela está caindo. Nós devemos lançar as sementes, que é a palavra de Deus, mesmo que apenas uma terra seja boa e as outras não. O que eu quero que você entenda é que nós somos chamados a compartilhar o Evangelho com todo mundo. Faz sentido? Independente da sua aparência, o nosso papel como cristão é jogar as sementes, que é a palavra de Deus. E não nos cabe julgar se o coração é como o caminho pedregoso, cheio de espinhos, ou se é boa terra. A nossa fidelidade está em semear com amor e perseverança, confiando que o Espírito Santo agirá nos corações. Você pode dar uma glória a Deus? Então, o que isso faz sentido com a nossa palavra? A palavra fala que ide pelo mundo e pregar o Evangelho, depois vai dizer que vão e façam discípulos. Agora, assim como o semeador
Nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho, de jogar as sementes. Só que muitas vezes a gente vai ver terras cheias de espinhos, terras pedregosas, pessoas difíceis. E muitas vezes nós acabamos desistindo de jogar as sementes nesses terrenos, porque a gente olha e a gente julga a terra. E a gente não cumpre o nosso chamado. A gente não cumpre a nossa vocação. O que Jesus quer é que nós lançamos as sementes, independente se o terreno ele vai absorver ou não. Mas nosso dever como cristão é pregar o evangelho. E Jesus nos chama a fazer discípulos. Diga comigo, fazer discípulos. Jesus não disse simplesmente vai e prega o evangelho, mas ele disse façam discípulos. Jesus não disse discipule aqueles que te ouvem, aqueles que acreditam em você, aqueles que são fiéis a você. Não, ele disse façam discípulos de todas as nações. E eu completo dizendo, apesar da infidelidade deles, apesar da incredulidade deles, apesar do coração duro e fechado, apesar das dificuldades, vai e faça discípulos. E esse todos inclui aqueles que duvidam, aqueles que resistem e aqueles que até mesmo nos traem. O que nós precisamos entender, gente, que nosso coração é que nós somos apenas o semeador que lança a boa semente da palavra de Deus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra, quem convence é o Espírito Santo. A nossa parte é obedecer ao chamado de Jesus, lançando a semente da palavra, com amor, com perseverança. Só que o resultado não depende de nós, mas da ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa. O chamado de Jesus para fazer discípulos de todas as nações é um chamado para cada um de nós. Não é um chamado para os pastores, não é um chamado para os missionários. A gente lê esse versículo e a gente sempre atrela isso que ide pelo mundo todo e pregar o evangelho é para missionário. Ele confiando que a transformação é obra do Espírito Santo. Devemos apenas obedecer e procurar ver com os olhos de Jesus a quem Ele morreu na cruz. Diga para o seu irmão aí, você foi chamado a pregar o evangelho e a fazer discípulo. Agora tu olha com esse teu olho assim, abre o olho e fala assim, ó, esse chamado é seu. Fala mais forte, esse chamado é seu. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Mas existe uma coisa muito importante. Fala para sua irmã assim, agora segura na cadeira aí. O caldo vai engrossar. Antes de nós cumprirmos o ID, antes de nós pregarmos o evangelho, nós primeiro precisamos sermos discípulos de Jesus. E qual que é a diferença de discípulo para seguidor? Porque Jesus, ele tinha os seus discípulos, mas ele também tinha os seus seguidores. Faz sentido? Quem era o seguidor de Jesus? A multidão. Enquanto Jesus, a palavra fala muitas vezes, teve até um momento que tinha mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus, ele tinha os seus discípulos, mas ele também tinha a multidão. Eu quero trazer um conceito para você. O discípulo, deixa eu falar uma coisa. Isso não está no script, mas eu morei 5 anos. Sai desse lugar. Para de vir na igreja pelo que o Senhor pode te fazer na sua vida. O evangelho não é de milagres. O evangelho não é só milagres. O evangelho não é só provisão, mas o evangelho é poder de Deus. É isso que significa o evangelho. Poder de Deus, boas novas. Qual a boa nova? Que Jesus, ele morreu numa cruz para nos salvar. E isso basta. Se a presença de Deus não for suficiente, nada vai ser.
Se você não chegar nesse lugar aqui, buscando, esperando que os ministros, esperando uma palavra de Deus, você está com uma mentalidade totalmente errada, porque nós não viemos aqui para receber, mas nós viemos aqui. Quantos de nós estamos igual à multidão, indo atrás de Jesus, esperando essas bênçãos, querendo os milagres, querendo aquilo que Ele pode ver? Quantos de nós estamos tratando Jesus como uma ideia, um conceito? Agora virou moda. Qualquer famoso, não, eu gosto de Jesus, eu sou de Jesus. Só porque o famoso posta que tem a Bíblia no quarto, tu vai lá, tu vai ouvir o famoso, mas aí o pastor muitas vezes vai alinhar seu coração, o líder muitas vezes vai alinhar seu coração. Não, o líder não, mas o Virgínia. Quantos de nós estamos tratando Jesus como um conceito? Quantos de nós estamos tratando Jesus como uma religião? Quantos de nós estamos apenas seguindo Jesus, mas não estamos sendo seus discípulos? Por quê? Porque nós rejeitamos a instrução. Porque nós rejeitamos quando a palavra confronta as nossas atitudes. Nós rejeitamos os conselhos. Da boca para fora nós estamos falando que amamos Jesus, mas em nosso coração nós estamos rejeitando Ele. Meu querido, isso não é ser discípulo, isso é ser apenas mais um na multidão. Isso é só apenas seguir Jesus. E isso não transforma a sua vida. Porque o que nos transforma é ser discípulo de Jesus. Agora, o que é ser discípulo? Projeta para mim, Henrique, por favor. João, capítulo 8, versículo 31. Olha lá, vamos ler. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permaneceres firmes, diga comigo, permanecer firmes, vai. Aonde? Lê lá. Aonde? Na igreja está falando? No PG está falando? Aonde está falando? Palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos. Verdadeiramente serão os meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem firmes na palavra de Cristo. São aqueles que obedecem aos ensinamentos que está na palavra de Deus. O discípulo de Jesus é aquele que trata a Bíblia como seu manual de vida. E não aquele que abre num salmo e deixa aberto na casa e acha que a Bíblia aberta vai expulsar os demônios. A Bíblia tem poder quando nós lemos, quando nós praticamos, quando nós ouvimos. E os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem firmes na palavra de Cristo. Para que a gente possa fazer discípulos de todas as nações, nós precisamos antes ser discípulos de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz, coloca para mim Paulo, aí o homem é rápido. Vamos lá? Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Ó, todo mundo está conseguindo ver o telão? Quero convidar você a ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Sejam. Quem está falando isso, gente? É Paulo. Paulo está falando: torne meus imitadores, como eu sou de Cristo. Talvez as pessoas ao seu redor, talvez os seus colegas na escola, os seus colegas de faculdade, os seus colegas de trabalho, eles tenham dificuldade de entender ou saber quem é Cristo. Talvez as pessoas ao seu redor já ouviram falar sobre Jesus, mas de fato eles não conhecem. Mas o meu desejo é que eles possam olhar para mim e para você e enxergar que nós somos diferentes, para assim como Paulo disse, possamos também dizer
seja meu imitador. Faça aquilo que eu faço. Tenha as mesmas atitudes que eu tenho. Por quê? Diga comigo. Por quê? Ai, me ajuda. Pergunta para mim, por quê? Porque eu sou parecido com Jesus. Porque você é parecido com Jesus. Então quando as pessoas ao seu redor olham para você, ele não vê a Larissa, ele não vê a Maria, ele não vê o Geraldinho, mas ele vê Jesus. Amém? Todo verdadeiro discípulo de Cristo, ele é parecido com ele. Quantos lembram quando Pedro foi negar Jesus? Pedro, quando ele foi negar Jesus, a Bíblia fala que ele se assentou. Jesus estava sendo açoitado, Jesus estava sendo preso. E Pedro, ele começa a acompanhar Jesus de longe. Mas em determinado momento, as pessoas começam a falar para Pedro: você é discípulo. Você fala como ele. Você se porta como ele. Você age como ele. Você é um deles. Você é discípulo de Jesus. E olha que engraçado, por mais que Pedro estava negando Jesus ali 3 vezes. Não, eu não sou discípulo. Não, eu não sou discípulo. Não, eu não conheço esse homem. Não importava quantas vezes Pedro negava, as pessoas ainda sabiam que ele era discípulo. Por quê? Ele era parecido com o seu mestre. Pedro era parecido com Jesus. Então não importava o que ele falava, sendo que a forma que ele falava demonstrava que ele era parecido com Jesus. A forma que ele se portava demonstrava e denunciava que ele era um dos discípulos. E o meu desejo é que nós possamos ser parecidos com Jesus, para que o mundo reconheça aquilo que carregamos dentro de nós. Fique de pé no seu lugar. Meu desejo para esse tempo, para essa juventude, para minha vida, para minha casa, é ser tão parecido com Jesus, mas tão parecido com Jesus, que eu possa ser reconhecido como discípulo dele. O nosso desejo tem que ser esse. E a mensagem de hoje, ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e abraçar o chamado universal a discipulado, que é ide pelo mundo e façam discípulos. E no seu lugar eu quero convidar, feche seus olhos e reflita naquilo que você ouviu essa noite. A nossa igreja, nesse biênio, nós temos uma meta de ganharmos, no mínimo, 200 novas vidas para Cristo. Eu quero falar para você, jovem adolescente da IMW Areal, não fique de fora disso. Se posicione como discípulo de Jesus. Se posicione como discípulo de Jesus. Deixe as coisas velhas para trás. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas falhas. Se posicione. Decida parar de pecar. Decida buscar mais a Deus. Não espere um arrepio, não espere um retiro, não espere um encontro. Tome essa decisão e não fique de fora do que o Senhor quer fazer em nosso meio. E com seus olhos fechados, eu peço por gentileza, todo mundo feche seus olhos, porque eu quero fazer 2 convites aqui. O primeiro convite é para aqueles que ainda não são discípulos de Jesus. Você talvez é apenas um seguidor. Você vem na igreja, você participa das programações, mas o seu coração está distante de Jesus. Ou então você já seguiu Jesus, já se envolveu, já buscou, mas por algum motivo você se afastou do caminho do Senhor. E hoje você entende que você precisa voltar para casa. E hoje você entende que você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Eu quero convidar, se essa mensagem faz sentido para você, levante a sua mão para mim, para me ver. Aleluia. Alguém mais? Todo mundo com olhos fechados.
Amém. O segundo convite é para aqueles que já são discípulos de Jesus. O seu coração já está no lugar certo, mas você tem deixado a insegurança, o medo tomar conta do seu coração. Quando você ouve essa mensagem e de pregar e você fala, não sou capaz. Talvez você sinta inseguro, despreparado, ou até mesmo você está desanimado diante desse chamado. Talvez você tenha se frustrado ao tentar compartilhar o evangelho com alguém que não demonstrou interesse. Mas essa noite o Senhor falou no seu coração, e você entendeu que você precisa se posicionar, que esse chamado do ID é para a sua vida, que você tem que realmente confiar em Jesus e fazer e obedecer aquilo que Ele manda. Eu te encorajo nessa noite a você não desistir, a continuar semeando, como diz a palavra do semeador. Continue amando, continue orando. Deus está trabalhando nos corações, mesmo que você não veja os resultados. Se você que já é discípulo, com seus olhos fechados, mas você entende que você precisa ser mais ousado, que você precisa agora realmente se posicionar como discípulo e pregar e fazer discípulos, eu quero convidar você a levantar suas mãos para poder ver. Aleluia. Agora, nesse mesmo espírito, você que levantou as suas mãos no primeiro convite e no segundo convite, sem constrangimento nenhum, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque nós queremos orar pela sua vida. Então, enquanto o louvor está ministrando, talvez você também não levantou suas mãos, mas você entende que você precisa vir aqui receber uma oração e se posicionar. Faça isso agora, em nome de Jesus.